trabalhar tanto, não ter nada, nem dinheiro, aposentar e mais trabalho. Eu nunca concordei muito com este caminho, com esse trajeto. E eu vi isso acontecer próximo de mim várias vezes com pessoas que estavam à minha volta. Inclusive pessoas que eu amava demais. E pelo fato de amar muito essas pessoas, eu acabei, de certa forma, meio que não aceitando o sistema desde cedo. Sistema esse que acaba aprisionando, tirando a liberdade das pessoas de forma muito perigosa, porque é uma prisão disfarçada, onde você acaba muitas vezes nem percebendo. Como acabei de dizer, essas pessoas que estavam aí à minha volta, pessoas queridas, e elas continuavam fazendo sempre as mesmas coisas com relação ao trabalho, à rotina que elas tinham, né? Elas muitas vezes sabiam que não estavam alcançando os resultados que gostariam, mas não conseguiam entender o porquê não encontravam um outro caminho. E se você se sente dessa forma, se sentiu, ou acredita que haja uma certa identidade com relação ao fato de não entender o porquê as coisas são dessa forma, e eu tenho certeza que esse vídeo é para você. Então, preste bastante atenção e, quem sabe, isso possa realmente mudar a sua vida. Eu quero dizer que, antes de mais nada, esse vídeo, essa história é real. E, primeiro, eu quero começar aí falando de uma pessoa que eu sempre amei demais, e essa pessoa é o meu pai. Então, uma pessoa maravilhosa, com uma origem muito simples, que resolve sair de um lugar onde as oportunidades eram poucas, os recursos eram poucos, e só se tinha a vida e mais nada. A vida e a alegria, assim, de ter aquelas pessoas que amava à sua volta. Era isso e mais nada. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, e ele percebeu cedo que ele precisava buscar algo melhor. E ele sai desse lugar onde não se via alternativa nenhuma para melhorar a vida, e ele acaba indo para uma cidade maior, e nessa cidade maior ele encontra oportunidades melhor do que se tinha na sua terra de origem, né? Mas ele encontra essas oportunidades melhores e acaba se encantando com isso, porque era muito pouco ainda, mas era muito melhor do que a vida que ele tinha antes. E daí ele segue adiante, e da forma a qual ele achava que era conveniente. Ele também tem chances de buscar conhecimento, mas isso não importa, porque nunca houve o hábito realmente de fazer isso na sua origem, né, de estudar. E ele acaba conduzindo, né, a sua vida dessa forma, sempre trabalhando muito
inclusive. Trabalhava mais de 12 horas por dia para que conseguisse ter aí na época um salário maior, porque recebia a hora extra. Então ele conseguia fazer com que o resultado do seu trabalho fosse um pouco maior. Só que ele acabava se consumindo parte considerável da energia que ele tinha, daquela energia vital. A vida, né? Na verdade, acaba indo junto com esse esforço, com esse empenho todo, né? Porque se você faz algo que excede o limite humano, e muitas vezes ele fazia isso porque, independente de dores que ele sentia no corpo, de frio, de vento, qualquer situação que fosse adversa, não conseguia fazer com que ele realmente faltasse um dia do seu trabalho. E ele seguia adiante, sempre sonhando com uma vida melhor, mas o fato é que como viver uma vida melhor, sendo que não sobrava dinheiro nenhum, ele não tinha tempo para estudar e também não queria. Enfim, era uma vida só de fé e esperança. E eu me recordo que isso me machucava demais porque todo ano era a mesma coisa, todo final de ano era a mesma coisa. A gente não conseguia ver algo diferente, algo significativo, satisfatório, algo que fizesse realmente diferença em nossas vidas. Enfim, ele trabalhou por 30 anos dessa maneira. Não foram 30 dias nem 30 meses. E ele se aposentou com 2 salários. E 2 salários hoje talvez não dê para pagar nem os remédios. Remédios esses que poderiam ser evitados se ele tivesse tido uma vida com mais qualidade. Então, o fato é que ele tinha a liberdade de ir embora para casa depois do trabalho. Mas ele não tinha a liberdade de não trabalhar no outro dia, ele precisava voltar no outro dia. E ele também não tinha a liberdade de viajar para onde ele quisesse, quando ele achasse conveniente, porque o dinheiro não dava. Ele não conseguia fazer coisas simples assim com aquilo que ganhava, porque tinha vários compromissos, né? E família, moradia, né? Pagar o aluguel, a despesa de casa. Então, tudo isso faz com que você não tenha realmente a liberdade. E depois outra, né? Que liberdade você tem? Você folga uma vez, 2 vezes na semana e o que você faz realmente nesses dias de folga, sendo que na maior parte das vezes aquilo que você ganha é pouco, você não tem dinheiro, você está sempre precisando comprar alguma coisa para sobrevivência, não é nem para viver, né? Porque você não tem muitas opções, né? Quem tem várias opções está vivendo. Quem, na verdade, está condicionado a estar consumindo sempre aquilo que é mais barato e economizando, está sobrevivendo, tendo direito só ao que é necessário para a sua existência.
Bom, então, isso tudo, na verdade, o dia a dia disso tudo fez com que eu chegasse a uma conclusão, né? De que esse não seria o caminho que eu gostaria realmente de seguir. Eu não gostaria realmente que minha vida fosse dessa forma, porque eu sei que ela é limitada, ela tem começo, meio e fim. E o fato é que eu não gostaria de forma alguma de chegar no final da minha vida e me arrepender de não ter feito aquilo que eu gostaria. Então, eu aproveito para dizer aí para você que está do outro lado os meus parabéns se você enfrenta realmente uma batalha como essa que meu pai enfrentou, mas também ao mesmo tempo eu faço aqui uma reflexão para que você pense se realmente você tem possibilidades de encontrar aí uma alternativa para que você tenha mais qualidade, para que você consiga aproveitar melhor a sua vida, tá? Então pense nisso e faça as coisas realmente com responsabilidade, busque conhecimento, porque eu tenho certeza que você pode sim fazer diferente. E deve fazer diferente, porque aproveitar a vida é muito bom. Bom, mas mesmo não concordando com essa situação, eu ainda acabo começando a minha vida profissional dessa forma e passando um bom tempo sob essa condição. Esse tipo de condição de trabalho, onde você tem uma carteira de trabalho registrada e você tem que prestar contas do seu tempo e do seu trabalho naquele período para uma determinada empresa ou pessoa. E o fato é que antes eu tinha a teoria, né? Porque era o meu pai fazendo e depois na prática, pagando aluguel, tendo família, foi muito mais difícil e complicado. E também digo que eu comecei a entender o porquê que meu pai seguiu aquele tempo todo tendo só fé e esperança. Foi vivendo realmente essa vida que eu comecei a entender que é muito difícil sair disso. E se você não buscar conhecimento, você acaba não enxergando as possibilidades. E foi através realmente do conhecimento que eu comecei a ir deixando a esperança de uma vida melhor, seguindo aquele mesmo caminho. E mudando a rota, mudando a trajetória para que com uma vida diferente eu tivesse resultados diferentes. E isso fez com que, é claro, eu não tenha ainda toda a liberdade que eu gostaria de ter, mas o que eu posso te dizer é que ao mudar o rumo da minha vida profissional, isso refletiu em todas as áreas da minha vida, porque uma coisa está ligada à outra. Você trabalha para ter dinheiro e o dinheiro alimenta todas as áreas da sua vida. É com o dinheiro que você se alimenta, é com o dinheiro que você tem o lazer, é com o dinheiro que você oferece o melhor para sua família, amigos, para as pessoas que você gosta, é com o dinheiro que você consegue se locomover, é com o dinheiro que você consegue se cuidar, é com o dinheiro que você consegue realizar os seus sonhos, os seus desejos. Então, quando você muda a sua trajetória e consegue ter um resultado maior do que você estava tendo, você começa a perceber que agora você está realmente no caminho correto, mas também é importante que você entenda que isso não acontece de graça. Foi persistindo e aplicando o conhecimento que se buscava nesses estudos que eu comecei a desenvolver em paralelo com o trabalho que eu tinha na época. Em paralelo, eu comecei a desenvolver habilidades e desenvolver um trabalho na internet, e esse trabalho fez com que eu pudesse dizer para você que está aí do outro lado que
eu hoje tenho muito mais satisfação e prazer com relação ao trabalho, então o trabalho não me cansa, e aí eu tenho conforto, e eu tenho comodidade, e daí então ele não prejudica a minha saúde. Eu não trabalho sob pressão, eu me coloco sob uma condição a qual eu busco resultados melhores, mas eu aceito sempre as minhas falhas, pensando que eu não estava preparado da forma a qual deveria, mas eu posso me preparar. Então, eu acredito muito que se encontrar é algo realmente muito significativo, e entender aí que muitas vezes você está em busca de algo que você não vai conseguir no caminho onde você está e é necessário mudar, é muito importante. Então, espero do fundo do meu coração que esse conteúdo te auxilie e que você se inscreva aí no canal, que você não perca a oportunidade de deixar aí o seu comentário e compartilhar com aquelas pessoas que gostam e precisam desse tipo de conteúdo. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Um abraço e fui.